Então, primeiramente, nós queremos cumprimentar, né, a banca com boa noite. Né? Então, é com prazer e satisfação que eu, Valdemir Pacheco e o Diário Barbosa, nós estamos aqui para podermos apresentar, então, esse trabalho final do nosso curso, né, de Tecnologia em Gestão Ambiental. O título do nosso trabalho é Análise Preliminar de Risco, né, um estudo de caso dos impactos ambientais da implantação do projeto Araguaia, né, que é em Conceição do Araguaia. E o nosso trabalho foi orientado pelo mestre Alessandro dos Santos Vieira e orientado pela doutora Simone Pereira de Oliveira. Né? Bem, nós sabemos que o homem ele tem procurado sempre um bem-estar, né, para a sua vida, e dentro dessa procura, né, de melhoria de vida, querendo ou não, o homem tem deixado suas marcas no meio ambiente. Né? E diante disso, nós podemos perceber que a mineração é um tipo de atividade que, de fato, ela tem causado grandes impactos no meio ambiente. Né? E de acordo com o CONAMA 237, né, o CONAMA ele classifica essa atividade como potencialmente poluidora. Certo? Mas, em contrapartida, diante dessa situação, desse contexto, a APR, né, que é uma ferramenta que ela veio para antecipar possíveis impactos causados por qualquer seja a atividade feita pelo homem. E também, né, procurar um meio de mitigação para resolver tais impactos que possam ser gerados. Né? Então, nosso trabalho ele tem um objetivo geral, que é esse de analisar os riscos de impactos ambientais, né, inerentes dessa instalação do projeto Araguaia, aqui em Conceição do Araguaia. Né? E os nossos objetivos específicos do nosso trabalho foi em realizar os estudos bibliográficos sobre os riscos ambientais da implantação desse projeto, né? E também elaborar a tabela da PR contemplando os processos de implantação e inferir os níveis de riscos, né, derivados dessa implantação segundo a PR e propor medidas, né, de mitigação dos impactos ambientais que serão analisados. Então, nosso referencial teórico foi feito e nós escolhemos 2 autores para dar base ao nosso trabalho, que foi Luiz Sanches e também Antônio Barbosa Filho, que foi os 2 autores que caracterizaram essa ferramenta, né, que pode ser usado tanto na área do meio ambiente, como também na parte de segurança no trabalho. A classificação dos riscos, né, nós tivemos por base também o Englin, né, um dos autores aqui também que deu base também para nosso referencial, que ele tipifica os tipos de riscos existentes, né, os riscos ambientais, que partindo desses riscos ambientais, nós podemos destacar os riscos tecnológicos, o natural e o social. E com base no nosso trabalho, o risco que será mencionado será o tecnológico, né, que devido à ação do homem no meio ambiente, vem mudando o seu estado natural e modificando pela ação antrópica. Né. A identificação dos riscos para o meio ambiente, né, que é de acordo com o CONAMA 001, ele traz a clareza do que é o meio ambiente e comenta também sobre a questão de qualquer tipo de mudança nesse meio ambiente, né, que se torna-se um impacto e será também um objeto de ser estudado diante desses impactos gerados pelo homem. Certo? E a legislação ambiental e o licenciamento para essa atividade mineradora, que no caso seria também a partir do CONAMA 001, né, até chegar ao COEMA, que é COEMA 120, que é uma lei estadual aqui do estado do Pará. Com base legal para a mitigação dos impactos ambientais, nós temos as leis ambientais, né? Temos a 97.632, temos CONAMA, né, que também foi o que nós escolhemos para fazer base nesse referencial. E nós sabemos que dentro dessas leis nós temos o plano, né, o PRAD, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. E, por fim, nessa parte teórica, do referencial teórico, nós temos a identificação dos impactos da implantação desse projeto, né, aqui no nosso município. Né. Foi buscado através do RIMA, que foi publicado pela empresa Valmes, que foi a empresa que fez a publicação do RIMA, né, dentro dessa empresa. Okay? Então, da nossa metodologia, nós temos a caracterização da nossa pesquisa de natureza aplicada e os objetivos descritivo e explicatório e com abordagem qualitativa. E o local, né, a identificação do local de pesquisa,
que é aqui no nosso município de Conceição do Araguaia, na região do Pequizeiro, onde será, então, feita a instalação da planta futuramente da produção da mineradora lá. E aí, diante disso, nós vemos aqui que nós temos os graus de severidade, né, dos riscos que serão apresentados, que ele pode ser partir desde a parte desprezível até o catastrófica, desculpa. Então, nós podemos entender que a parte desprezível ela é algo que não vai causar uma degradação, né? E tem a parte catastrófica, que ela pode causar tantos impactos, né? E até levar à morte no período da instalação. E aqui nós temos também a categoria de frequência, que ela parte desde as extremidades remota e até a frequente, né? Podemos destacar, então, que a extremamente remota, ela será improvável ocorrer durante esse período útil do processo produtivo, e a frequente, é claro, ela vai estar continuando em todo esse período desse processo produtivo. Aí, para nós entendermos, nós temos aqui a nossa tabela de classificação aqui dos riscos, né, diante da severidade e da frequência, e temos o risco. Para nós entendermos aqui a leitura da tabela, vamos citar aqui uma severidade crítica com a frequência improvável, esse risco será classificado como um risco moderado. Tá? Aqui nós vamos ouvir o Diário, então, que vai dar continuidade na parte dos resultados e discussões. Boa tarde, boa noite. Então, levando-se em consideração a segunda etapa do processo de implantação de um projeto minerário, que é justamente a fase onde se vai se instalar a planta de beneficiamento minerário, podemos se obter aqui nossos resultados e discussões. Dentro desses resultados e discussões, foi analisado 18 riscos, ou seja, essa PR pode se observar através dessa leitura, 18 riscos dentro dessa implantação desse projeto aqui na nossa região. Desses 18 riscos, 5 deles de graduação diferente está sendo exemplificado aqui, né, na tabela aqui. O primeiro risco aqui, ele está relacionado, se tratando de probabilidade, é a probabilidade de perder a biodiversidade, que vai ser causado aquela preparação da área para a implantação da planta, que eles chamam a planta de RKEF, que significa calcinador rotativo e forno elétrico, é uma tecnologia nova. E essa preparação vai provocar um desequilíbrio biológico, que automaticamente vai ser ocasionado pela perda da biodiversidade. Esse desequilíbrio biológico vai ser relacionado à vegetação que tem na região, né, que é típica de campo limpo, cerrado, né, e essa vegetação, e também relacionada à vida no solo, porque o solo também tem microbiológico, né, tem vida microbiológica. Então, se tirar essa vegetação e movimentar esse solo solo vai perder aquela vida necessária para outras ações naturais. Então, sendo assim, a graduação para esse risco aqui em especial, ele foi classificado como frequente, ou seja, vai acontecer durante toda a vida útil do processo de plantação. A severidade aqui é limítrofe ou marginal, né, que é nível 2. Então, ele foi classificado, segundo a APR, segundo a tabela lá, a matriz de classificação, foi classificado como risco de grau 4. Assim, para se mitigar esse risco, ele é um risco assim que já vem junto com o sistema, ele não tem como ser mitigado totalmente. Pode-se fazer compensação ou então reduzir um pouquinho ali o impacto ambiental. Por isso, se propõe realizar a contenção e estabilização da erosão. Inclusive, essa medida também é proposta no próprio RIMA, como uma medida de prevenção também para evitar a erosão. Essa mesma medida, ela também serve para esse segundo risco em exemplo, que também vai se tratar do solo, apesar de que o efeito é diferente e o risco é diferente, né? O solo ele será exposto também pela mesma causa, que é a causa de pavimentação, porque parte da área vai ser utilizada para a implantação da planta e parte da área não vai ser utilizada, vai ficar exposta.
Então, isso vai induzir processos erosivos e a impermeabilização, porque vai ficar compactado o solo. Dessa forma, a graduação do risco colocou ele como grau 2, observando a frequência e a severidade, ficou como grau 2. Então, precisa realizar a contenção também, a estabilização da erosão, porque para evitar que a água da chuva transporte essa massa, né, para uma calha do rio ou córrego, né, que tem na região. Em sequência, temos aqui um outro risco, que é acidificar a água da chuva. Esse risco não foi previsto no RIMA. Ele foi com base em outros autores, mas a causa dele foi prevista no RIMA, porque vai ter funcionamento de motores, movimentação de veículos, máquinas e equipamentos, então isso vai gerar CO2, que vai subir para a atmosfera, e com a precipitação da água da chuva, essa água vai ficar ácida e vai descer para o solo. Aí, então, por isso que temos o efeito que seria mudança da qualidade da água superficial e subterrânea, levando-se em consideração que essa água, parte dela vai ser transportada para os córregos e parte dela pode ser infiltrada e alcançar os mananciais. E a graduação para esse risco foi classificado como risco de grau 1, tendo em vista que a probabilidade disso acontecer é muito pequena, porém, isso vai ser potencializado com a quantidade de veículos que já tem na região. Então, as medidas de prevenção para esse risco aqui seria a manutenção dos veículos, né? Acompanhar a manutenção dos veículos, colocar sempre em dias, e também seria usar o biodiesel, porque o diesel convencional ele provoca mais impacto ao ar, ao meio ambiente. E dando sequência aqui, um outro risco também seria alterar a qualidade da microbacia. Esse risco em especial também ele foi previsto no RIMA. E a causa dele também está lá, que é resíduos provenientes da construção civil, dos refeitórios, aquelas graxas dos equipamentos e a manutenção desse equipamento vai provocar esse risco. E o efeito que esse risco vai provocar no meio ambiente seria o desequilíbrio na fauna aquática, né? Levando-se em consideração também que esses resíduos e todo esse material vai chegar ao leito do rio. Por isso, esse risco foi graduado como grau 5, segundo observado pela metodologia da ferramenta, porque ele vai ser frequente, vai acontecer durante toda a vida útil da implantação e a severidade dele é muito séria, classificada como sério, né? Grau 3, e ele é um risco que vai provocar efeito em cadeia, ou seja, outros impactos em cadeias, porque levando-se em consideração que vai provocar outros efeitos na água, que toda aquela, assim, após da onde vai partir a poluição para frente, ou seja, na jusante dessa água, vai acontecer aqui um impacto maior e vai provocar impacto até onde essa água for passar. E a medida de prevenção para esse risco seria a segregação dos resíduos da construção civil, né, porque a construção civil é que provoca mais resíduos nessa implantação, e a instalação de sistema de drenagem e, é claro, o monitoramento das águas e das condições da água, levando em consideração que o monitoramento das condições da água também é previsto no próprio RIMA. Em sequência aqui, para finalizar esses exemplos aqui, teria o afugentamento da fauna, também ele está previsto no RIMA, e o motivo dele vai ser o aumento dos trabalhadores e o tráfego intensivo dos caminhões naquela região. E isso vai provocar um efeito de desequilíbrio biológico e a imigração de esses animais para uma outra área, consequentemente. Esse aqui é um risco que não pode ser mitigado, porque a atividade vai provocar isso. Então, para as medidas de prevenção ou proteção, se propõe uma medida de compensação ambiental, tendo em vista também que esse risco foi classificado como um risco de grau 3, que é um risco também já moderado. E a compensação ambiental aqui seria recuperar a área ali próxima da região, que atualmente é uma área de pastagem, né, porque já é degradada pela pastagem. Então, se a empresa recuperar essa área ali próxima, dando vida àquela área de novo,
consequentemente, esses animais vão se refugiar naquela região. Então, vai manter a biodiversidade também da região. Com isso, a gente pode ter alguns gráficos aqui apresentados para ajudar na gestão do risco. O gráfico 1 aqui, ele vai mostrar justamente a ocorrência da categoria de frequência, né? A gente percebe que em sua maior, na verdade, a metade dos riscos, 9 riscos dos 18, eles são classificados como risco frequente, ou seja, vai acontecer várias vezes durante o processo. Mas, no entanto, o gráfico 2 apresenta a severidade. Já a severidade, 14 dos 18 riscos são classificados como severidade desprezível, ou seja, não tem um impacto tão grande. Porém, existe um que o risco é classificado como severidade mais séria. E, ajuntando os dois gráficos, pode-se inferir o gráfico 3, que é o resultado do grau de risco apresentado pela PR, que, no caso, apresenta que a maioria dos riscos, 9 riscos, são de moderado para desprezível, e apenas 2 riscos é considerado mais grave, um de grau 4 e um de grau 5. Então, a gente pode aqui resumir aqui as medidas de mitigação dos danos ambientais, que a gente acredita que vai diminuir o impacto da maioria dos riscos. Seria, em primeiro lugar, a recuperação da área do entorno, né? E, aliado a isso, tem um plantio das cercas vivas, que vai reduzir também o ruído, a poeira, para alcançar outras localidades. E também temos a segregação dos resíduos da construção civil, também, e a reutilização das águas cinzas, que, com simples tratamento, essa água pode ser usada para aguar, né, molhar aqui a região para evitar a poeira, pode ser usada na descarga, com simples tratamento. Água cinza, água da chuva, né? E também temos a educação ambiental, também como das medidas de mitigação prevista também no RIMA também. Então, com esse trabalho, a gente pode observar que assim, a mineração aqui na nossa região ela é de extrema importância, visto que, atrelado a essa mineração, também vai vir o índice de desenvolvimento humano, vai aumentar o índice de desenvolvimento humano na região, e isso é de grande importância para a região dos Carajás. Portanto, no entanto, a gente não pode ficar preso apenas aos benefícios, tem que levar em consideração também as partes negativas desses empreendimentos. E também os resultados puderam afirmar aqui algumas da nossa hipótese, né, que comprovava ou afirmava, ou a hipótese previa que o meio mais impactado seria o solo. E o solo ficou aqui, no caso, segundo a APR, ficou em segundo lugar como meio mais afetado. Em primeiro ficou sendo a água. Mas, no entanto, desconsiderar a outra hipótese que indicava que eram as nascentes, né, que seriam reduzidas e seria o meio mais impactado. Essa metodologia ela pode ser usada não somente na implantação, mas pode ser usada posteriormente na fase de operação, que é a terceira fase da implantação do projeto minerário, que é a fase onde a gente vai ver os maiores impactos ambientais, seria nessa terceira fase. Então, a gente acredita que se essa metodologia for utilizada, a gente também vai ter bons resultados para a gente ficar ciente de como é a atividade da mineração aqui na região. Então, aqui eu quero agradecer essa oportunidade e quero aqui passar agora a palavra à banca. Obrigado.